Olá, bom dia, graça e paz para meus irmãos e irmãs que estão nos assistindo. Muito bom dar mais um início aqui, né? Continuidade à nossa escola bíblica dominical online, todos os domingos, 10 horas da manhã. Então, já já a gente vai abordar o tema. Eu queria orar com você que está nos ouvindo, que está nos assistindo. E junto com os irmãos que estão aqui trabalhando conosco, queria orar com você. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Deus, muito obrigado por esse dia. Louvado seja o teu nome, Senhor, o teu santo nome. Tu és o guarda de Israel. O Senhor guarda a nossa entrada, a nossa saída. O Senhor protege a nossa casa. O Senhor tem na palma da tua mão. O Senhor sustenta todas as coisas. O Senhor criaste todas as coisas e nos deu, Senhor, mais um dia para contemplar a tua formosura, para aprender no teu santo templo. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos para, ó Deus, compartilharmos da tua palavra, de podermos abençoar aqueles que estão nos assistindo, ouvindo, e a nós mesmos, porque a palavra do Senhor nos ensina que o Senhor trabalha primeiro em nós. A palavra, ela passa por nós para alcançar alguém. É assim que funciona, e nós queremos ser bênção na vida dos nossos irmãos. Toma esse dia, Senhor, que caia por terra todo mal. Senhor, toma as casas, né? Cada lar representado nessa hora, né? Cada vida representa um lar, cada pessoa representa um lar. Toma nossos irmãos, toma nossos amigos, toma as pessoas que nos assistem. Toma, Senhor, a nossa vida, porque tudo veio de ti e tudo volta para ti. Livra-nos de todo mal. Abençoa essa manhã, Senhor, poderosamente, e que a tua palavra fale tremendamente aos nossos corações, e que possa ser uma manhã cheia da presença do Espírito Santo. Assim nós oramos, assim nós cremos e assim profetizamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar uma canção? Amém? Em nome de Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e os céus. Grande, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória
e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos diante a ti, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e os céus. Queremos o teu nome engrandecer, Senhor, nesse lugar. Queremos o teu nome engrandecer e te agradecer, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e os céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e os céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e os céus. Oh, aleluia! Glória a Deus. O que é importante é o Senhor estar, amém? Quando o Senhor está, tudo funciona, tudo acontece, tudo dá certo. Aonde Ele está, a palavra diz que mais vale um dia nos átrios do Senhor, na porta da casa de Deus, do que 1000 fora. Glória a Deus. Bom, eu quero ler o texto que nós estamos abordando junto com você, né? Nós vamos ler aqui Atos capítulo 2, versículo 42, diz assim, e Atos capítulo 2, versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e cintileza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aquele que haviam de salvar. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor conduza a gente aqui para abençoar essa vida. Nós estamos falando, abordando nesses dias, né? Desde quando nós iniciamos nossos cultos online, em nossas escolas bíblicas, nós iniciamos com o tema Igreja e seus pilares. E nós já abordamos, né, acerca do primeiro pilar, que é a doutrina dos apóstolos. Nós falamos aqui, e interessante que nós abordamos 2 semanas, né, 2 aulas, porque tem bastante assunto quando a gente fala sobre palavra de Deus, sobre a doutrina dos apóstolos. E depois nós falamos semana passada sobre a comunhão, né? E foi algo muito tremendo o que Deus falou ao nosso coração. E nós fomos ministrados pelo Espírito de Deus à luz da palavra e ministramos aqui esse estudo. E hoje nós vamos falar sobre o partir do pão,
que também é um pilar da igreja, né? Todos nós sabemos que Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele é a base, Ele é a rocha, né? Ele é o fundamento, Ele é a pedra, como diz a palavra, né? Em Deuteronômio capítulo 28, Deus fala que te pormear sobre uma pedra. Jesus é essa pedra, amém? Mas a igreja, ela possui pilares. Toda a construção, né, possui pilares, possui colunas, né, possui estruturas para sustentar o complemento dessa obra, sustentar as laterais, sustentar, né, a parte de cima. É claro que tem uma fundação, né? Jesus é o que sustenta tudo, mas os pilares são necessários na construção da nossa história, na construção da nossa vida. E sabendo disso, o nosso Senhor, o nosso Criador, o nosso Deus, né, Ele estabeleceu a sua igreja e os pilares dela, para que eu e você dessemos continuidade nessa obra, né? Nós continuamos essa obra, nós aprendemos, né, que o livro de Atos dos Apóstolos é o único livro na Bíblia que não foi fechado, né? Nós continuamos essa história. Atos dos Apóstolos, os nossos atos, eles estão sendo escritos no memorial de Deus, até que o Senhor venha tomar a sua igreja, arrebatar a sua igreja, até que o Senhor venha naquele grande dia. Então, existe uma história que eu e você participamos dela, então a gente continua construindo essa obra tão linda de Deus na terra, fazendo a diferença. A Bíblia também diz que eu e você somos forasteiros dessa terra, né? A gente tem uma pátria, a nossa pátria original, verdadeira, do princípio, não é o Brasil. O Brasil, né, Deus escolheu a gente para estar no Brasil, aqui, o Brasil, para a gente nascer no Brasil, mas nós temos a Nova Jerusalém, a pátria do céu, amém? E enquanto estivermos aqui, nós vamos continuar sendo a carta escrita de Cristo. Então, hoje nós vamos falar sobre o partir do pão, o pilar do partir do pão, né? O que significa, como podemos entender, de que maneira nós entendemos acerca desse pilar do partir do pão, o que ele representa para mim e para você. Eu quero dar um pontapé. Eu escrevi algumas coisas, né, aqui, e vou deixar os meus irmãos também me ajudarem aqui. Estamos aqui com a diaconisa Rosângela, né? Ela é a primeira vez que participa online com a gente, mas ela está com a gente desde o começo da igreja, diaconisa Rosângela, e o seu esposo, Clóvis Júnior, né, que tanto nesses dias mandou beijo para ela, mandou tanto beijo para ela, que agora ela está aqui, né, do nosso lado, nos acompanhando e nos ajudando, né? A pastora hoje está de stand-by, mas nós vamos aqui tentar contribuir com a sua vida em nome de Jesus, amém? Bom, eu quero ler aqui algo que eu escrevi, e nós vamos dar aqui, né, início a discorrer esse estudo. Eu escrevi assim: partir do pão representa compartilhar Cristo entre nós. Partir do pão vai muito além de uma simples refeição entre os irmãos, né? Vai muito além disso. Partir do pão, todas as vezes que a Bíblia vai falar partir do pão, Jesus partiu o pão e repartiu. Ele partiu e repartiu, né? Nós lembramos daquela passagem que diz lá, que Jesus recebe a notícia, né, que João Batista tinha sido morto, e ele foi para o deserto, ele foi para um cantinho orar, e ele estava triste. Jesus estava triste, era primo dele, João Batista era primo de Jesus, e os discípulos, né, vieram e falaram assim: mestre, naquele momento os discípulos falaram assim: mestre, vamos despedir a multidão, né, que nos acompanha, porque eles estavam numa região de deserto, porque eles vão morrer de fome, e tudo que nós temos aqui não dá. E aí Jesus falou assim:
Aí Jesus, a Bíblia diz que, movendo-se de íntima compaixão, Jesus se voltou para a multidão e perguntou: o que nós temos aí? E apareceu 5 pães e 2 peixinhos, né? Apareceu. E Jesus partiu, pediu para que todos se assentassem. Primeiro Jesus testa a fé, né, dos discípulos, e depois Jesus pede para que se assentasse. E Jesus pegou o pão, o peixe, apresentou, deu graças a Deus e repartiu. Partiu e repartiu entre eles. Então, isso é algo muito tremendo, porque o evangelho é assim: a gente parte, mas parte para quê? Para ficar para a gente? Não, se a gente parte para repartir para os outros. Então, esse pilar do partir do pão, porque nós entendemos que um pilar vai puxando o outro, né? Não é que puxa o outro, mas uma coisa, né? Um movimento puxa outro movimento. A gente aprende o pilar, a gente chega na igreja, aceita Jesus e a gente ouve da palavra, né? E a palavra nos impulsiona a viver em comunhão, e a comunhão nos impulsiona a repartir o que temos com as pessoas. Não é assim que funciona? E esse pilar do partir do pão vai muito além, ultrapassa muitas barreiras do egoísmo, né? As pessoas, elas passam a viver aquela, olhar para uma essência que Deus colocou, né? Achar essa essência de generosidade, de companheirismo, de irmandade, sabe? As nossas comunhões, elas são cheias de generosidade, de companheirismo, né? A gente não só se junta para fazer uma festa, a gente se junta para partir um pão espiritual. Naquela época, creio que eles também vão falar sobre isso, mas nessa época aqui em que nós estamos lendo o texto, o costume era, eles partiam pão todas as semanas, todos os dias. Eles faziam uma santa ceia, não é como nós fazemos hoje uma vez por mês na igreja, né? Com todo o corpo. Mas eles faziam naquela época todos os dias, todas as semanas. Então era uma coisa, não é rotineira, mas era uma coisa, era uma prática que ela estava presente todos os dias. Se eles, por exemplo, almoçassem juntos, jantassem juntos, eles tinham um momento que eles pegavam o pão, asmo, repartiam no final da refeição ou no começo, né? Eu não cheguei a estudar se era no começo, mas a tradição dizia, mostra os estudos, que eles repartiam. Aqui está escrito, todos os dias eles faziam isso, e eles lembravam de Cristo. Então partiam e repartiam o pão, né? O corpo de Cristo, e o cálice também. E eles selavam aquele momento de comunhão, eles selavam, né, aquele momento de partir do pão. E isso é muito tremendo. Pastor, mas nós fazemos diferente hoje então da Bíblia, nós estamos errados? Não é que nós estamos errados, mas nada impede você de, se você for na casa de uma pessoa, de um irmão, né, você fazer uma refeição, estar em comunhão com seu irmão, de você fazer um ato de partir do pão ali com ele. Isso não impede de você lembrar de vamos orar, assim como a gente faz, né? Vamos orar para começar a se alimentar, vamos orar quando terminar e ir embora. A gente também pode partir o pão ali e falar: olha, esse é o corpo, né, de Cristo partido entre vós, porque nós não estamos presos numa religião, não é verdade? Nós não vivemos sobre ritos religiosos. Agora, é importante dizer que também é um memorial, né? E isso eu vou falar um pouquinho mais na frente, porque eu anotei algumas coisas para poder, junto com eles aqui, a gente trilhar esse caminho em nome de Jesus, amém? Concorda, Rosângela? Vou te dar a palavra agora, né, inicial, após a minha, para que você possa cooperar com os irmãos. Concorda? Concordo sim, pastor. Tudo que o senhor falou foi estudado, e eu estava lembrando aqui, conforme o senhor falou, né, de estar em comunhão. Quando eles colocam aqui o partir do pão, eles estavam em comunhão, estavam mostrando que estavam
comunhão um com os outros e estavam em comunhão com Cristo também, porque ali eles estavam, o pão aqui representa Cristo que foi moído, porque o pão vem do trigo, da cevada, que ela, para ela chegar ao ponto de farinha, ela tinha que ser moída, né? Então, Jesus ele foi moído, né? Então, quando ele coloca o pão, o partir do pão, eles estão lembrando da comunhão que Cristo tinha com eles e eles estão tendo essa comunhão com Cristo também, né? Porque o pão, ele é um alimento já muito antigo, essencial em vários povos, né? Representa não somente o alimento para o nosso corpo, mas um alimento espiritual, simbolizando também vida, renovação, prosperidade, humanidade e o sacrifício de Jesus. Então, a gente vê qual a importância do pão. E quando Jesus disse para os seus, né, que ele era o pão vivo que desceu do céu, ele lembra lá em João 6 que o povo que comeu do maná do Egito morreu, mas aquele que comer do pão, do corpo dele, terá a vida, viverá, estar em comunhão com ele é ter vida. Então, quando a gente traz o pão para a nossa mesa, a gente está trazendo a vida de Cristo, a comunhão com os nossos irmãos, trazendo essa vida de Cristo para dentro de cada casa. Tanto que aqui eles falam, né, que o Senhor iria acrescentando as vidas que iam sendo salvas, porque eles estavam trazendo a vida de Cristo para cada casa quando eles partiam aquele pão. É algo lindo, porque a gente vê que é o terceiro pilar. Terceiro pilar, né, representa realmente o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né, que é o terceiro, representa a trindade do Senhor dentro desse contexto. Então, é muito linda a questão do partir do pão, a importância de estarmos em comunhão uns com os outros e em comunhão com Cristo. Som. E o bem legal da introdução do senhor que falou da cultura, era uma prática, né, antes da refeição. Antes de iniciar a refeição, eles tinham o costume de partir do pão, né, e multiplicar entre eles. E algo bem legal, né, que essa menina linda aí, a mesa hoje para mim está muito linda, está maravilhosa. Que ela falou da introdução do pão, e isso é muito antigo na nossa cultura, né, na cultura do homem como um ser vivente, né? Tem indícios históricos, há mais de 14.500 anos já se fazia o pão. Não nesse formato, esse formato que nós temos hoje, né, com a farinha, com a questão do trigo e tudo, veio a partir de 10.000 anos para cá, né, depois de Noé. Quando o homem começou, né, período neolítico, quando o homem começou a sair da caverna e começou a habitar em tenda. Então ele começou a plantar, começou a cultivar e começou a ter essa questão de fazer o pão, né? A questão do fogo também foi muito importante. Eles, no preparo do pão, eles esquentavam a pedra, vinham com aquele preparo daquela massa e colocavam ali em cima para assar. Então, o pão de hoje é bem antigo, né? Mais de 10.000 anos, né? Para o homem, né? No Egito começou 800 anos, né? Bem novinho. Em Roma é a mais recente, tem 300 anos só. Mas é muito interessante essa questão do pão. E o senhor falou, a diaconisa linda falou sobre a questão da comunhão. Não precisa ficar vermelha não, mano. Todo mundo sabe que eu te amo. Ela falou da questão da comunhão, do partir, né, de multiplicação, e isso aí é muito importante no corpo de Cristo, né? Nós não dividimos, na questão de dividir, a gente multiplica tudo, né? E esse modum vivit, essa maneira de viver que Cristo ensinou, foi: eu tenho e compartilho. Se eu tenho, eu multiplico. Se eu tenho, eu vou poder dividir com aquele que não tem. E se tornou uma prática. Por isso é que era fácil, né? Naquela época, né? Por terem Cristo como exemplo, por ter vivenciado aquilo ali muito na íntegra, se tornou muito fácil essa questão de partir e de multiplicar e ter comunhão uns com os outros. É verdade. Você vê que
a gente, em algumas situações, né, a gente consegue, quando a gente percebe uma pessoa, a gente tem relacionamentos com todo tipo de pessoas, né? Graças a Deus por isso, porque isso é a essência do Evangelho, né? Mas a gente nota-se que quando a gente encontra uma pessoa mais humilde, a gente encontra, independente de religião ou se ela, né, serve ao Senhor Jesus, a gente encontra dentro dessa humildade, a gente encontra uma pessoa muito hospedeira, pessoas que às vezes, sabe, tem pouquinho, mas quer dar, quer te abençoar, sabe, quer fazer você se sentir bem, né? A gente, não é verdade? Isso não acontece? Sim. Pessoas assim, os mais antigos, né? Nós somos novos, né? Mas os mais antigos, eu lembro que meu avô, ele foi ex-combatente da guerra, né? E ele me levava quando eu era pequenininho, eu passeava com ele e contava as histórias da guerra mesmo, porque ele foi combatente. Ele se aposentou e tudo, e foi se reformando. Mas ele era assim, se alguém entrasse lá em casa, a família era grande, né? Mas todo mundo que entrava, o quintal era grande, né? E entrava lá, era convidado por ele, ou pela minha avó, ou pelas minhas tias, era assim, ele se sentia bem oferecendo tudo para a pessoa, e toda hora ele falava, a pessoa poderia falar assim, ele toma um café, a pessoa, não, já tomei, não toma um café, e toda hora o assunto é, toma um café, não toma um café, até aquela pessoa tomar o café, e aí não almoça, não estou cheio, mas almoça, sabe, aquela pessoa que quer dar, isso, a humildade, a simplicidade e a humildade, ela puxa isso, ela gera isso, né? Essa questão de ser muito hospedeiro, isso é muito tremendo, porque eu falei, você deu continuidade, Rosângela também falou um pouquinho, mas esse partir do pão e repartir, porque um pilar puxa o outro, assim, vou refazer a minha fala. O pilar da palavra é o primeiro que vem. Ele diz assim, perseverando na doutrina dos apóstolos. Quando a gente conhece a palavra, a gente encontra a palavra, ela vai começar a desenvolver outras coisas na gente. Aí vem a comunhão, né? Aí ele vai falar, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, aí a comunhão vai puxar o partir do pão, funciona mais ou menos assim, que vem a oração. Eu assim, no meu entendimento, eu não sei se vocês concordam comigo, o partir do pão, o pilar do partir do pão, ele consolida todo esse movimento, ele consolida, porque ele está dentro de uma harmonia, mas ele consolida, porque é a hora que Cristo, como a diaconisa falou, ele é repartido, ele é lembrado, mais ainda, né? Não só como um ritual, mas o pão, né? Aquele memorial de falar assim, olha, ele está aqui, é como se a gente falasse mesmo assim, ó, vamos orar, vamos bater esse parabéns aqui, mas vamos orar. A gente lembra do Senhor, mas quando a gente para e tira um momento para partir o pão, né? É como eles faziam, partir o pão, partiam Cristo entre si, falavam de Cristo entre si. Esse partir o pão pode ser também uma oração, pode ser louvores, pode ser o assunto ser só Cristo, né? Como o centro de todas as coisas, como uma base de todas as coisas. Isso é o partir o pão, a gente entende que isso é o partir o pão, mas eles faziam isso de uma forma também, uma prática, e nesse começo da igreja primitiva, como foi dito, consolidava, porque além deles falarem, além deles estarem vivendo uma só direção, uma só linguagem ali, dentro de uma visão, eles faziam esse momento, que era uma prática, e tudo que a gente pratica, né, tudo que a gente rega, cresce, tudo que a gente alimenta, cresce. Então eles praticavam, o evangelho é prática,
é praticidade. Evangelho é praticidade. Você se relaciona e pratica. Não tem como você só falar, você tem que praticar. Então eu vejo o pilar do Partido Pão também como uma grande consolidação dentro dessa nossa vida com Deus, né? Porque a gente é crente, nós somos cristãos, filhos de Deus, em tudo que é lugar. E os nossos assuntos, as nossas conversas, nossas atitudes precisam ser, né, essa de partir o pão em todo o ambiente. Se a gente vai no hospital, a gente faz isso, visitar alguém. Se a gente, né, vai na casa de um irmão, ainda que o assunto seja outro, mas a gente vai ter que partir o pão ali, vai ter que deixar Cristo ali, entendeu? O ambiente tem que mudar, e a gente reparte o pão. Esse pilar de repartir o pão, entende-se também que ele vai consolidar também essa comunhão, vai trazer a oração, né? Porque eles viviam, a igreja primitiva cresceu, né, com uma velocidade, avançou em tempos de ameaça, em tempos de guerra, em tempos de pressão, em tempos de perseguição, e hoje nós sofremos muito menos perseguições, e nós não crescemos com profundidade, né? Como é dito aí, o evangelho não cresce com profundidade. Naquele tempo crescia-se e com profundidade, era tipo assim, as diferenças, se eu tivesse alguma diferença com você, aquilo era resolvido no mesmo dia, até porque os que estão à volta não deixariam, né, a gente se sabotar, a gente ficar mal mas hoje está muito diferente. Hoje tem irmão que vive dentro da igreja há anos sem falar com o irmão. Existe isso, né? Aqui não, em nome de Jesus, só em Boston, né, no Paraguai. No Brasil não existe isso não, né? Mas como é que é isso? Então não está partindo pão, porque quando Cristo é o assunto principal, não tem como. O reino de Deus está acima de todas as coisas. Aí todas as coisas, o perdão tem perdão, aí tem remissão, aí tem humildade, né? Aí a gente dá o braço a torcer e o nome do Senhor é glorificado. Rosângela? É verdade, pastor. O senhor falou, é certíssimo, porque sentar-se à mesa, a gente só senta com quem a gente tem proximidade, né? A mesa, né, ela é algo que para a gente é algo muito, muito lindo, é algo muito especial. Então aqui mostra que quando a gente senta à mesa, a gente senta à mesa com quem a gente quer ficar próximo. Então os discípulos, né, eles faziam isso, sentavam-se à mesa com aqueles que estavam com o coração abertos para receber de Cristo. E ali eles repartiam o pão. E a questão dessa proximidade também eu achei muito interessante, que na cultura judaica só o chefe da casa poderia repartir o pão. Então, quer dizer, e Cristo, né, tanto quando ele foi, né, na festa da Páscoa, né, quando ele foi partir o pão, ele não estava na casa dele. E depois, quando ele voltou, quando ele ressuscitou, ele teve, né, os discípulos o viram, chamaram ele para uma outra casa, e nessa casa ele também não era o dono, mas ele repartiu o pão ali, ele abençoou e partiu o pão, porque mostrava que as pessoas que eram donas daquela casa sabiam que ele era o dono da vida delas. Então, quer dizer, mostra isso, né? Então, quando a gente coloca o partir do pão, a gente está mostrando também que Cristo é o dono das nossas vidas, é o dono daquelas casas, é Ele que está ali. Então, é algo muito lindo a questão do partir o pão, é muito mais profundo do que a gente possa pensar, né? Porque aqui a gente vê que na palavra de Deus ele fala o tempo todo no Antigo Testamento a questão do pão, não só como alimento de carne, mas o alimento de espírito. Então ele mostra o tempo todo que ele quer nos alimentar com algo que é muito maior do que simplesmente um bolo feito de farinha. É algo muito maior que ele quer para a gente. Então, quer dizer, se assentar à mesa com Cristo,
né? Repartir o pão é mostrar que Ele é o dono daquela casa, é mostrar que é Ele que comanda, que é Ele que está no controle daquelas vidas e daquela comunidade. E era isso que os discípulos, quando eles iam de casa em casa e repartiam o pão, eles estavam mostrando: aqui Jesus habita, aqui Jesus é o dono. E bem interessante nisso aí, concordo com a colocação que o senhor fez, né? Se trouxermos isso aí para os dias de hoje, a questão da palavra, da comunhão, do partir do pão, se trouxermos isso para os dias de hoje, a palavra, ela nos convence, ela nos vence através do Espírito Santo. Nós somos introduzidos em um meio comum, né, que é a igreja, onde começamos a ter comunhão, e vem esse partir do pão, que é a questão da intimidade, né? Quando nós vamos nos conhecendo, vai sendo gerado em nós intimidade. Aí vem a questão da mesa, né? E Jesus, a intimidade que Jesus ele gerava, né, entre os discípulos era tão grande que cedia-se a vez. Não, eu sei que o Senhor não é o dono da casa física, mas o Senhor é o dono da casa espiritual. Então o Senhor aqui tem primazia. Senhor, parte o pão. O controle é do Senhor. O controle está contigo. Fique à vontade, né? A gente canta, né? Fique à vontade, pode entrar, a casa é sua, né? E bate bem de frente com isso aí, essa questão da intimidade e do ceder para Cristo, né? Só cede para Cristo quem tem intimidade, quem tem comunhão com o Senhor, quem é vencido pela palavra. Esses dias nós passamos agora, esses dias, né? Nós tivemos o momento da Páscoa, de celebrar a Páscoa, né? E dentro desse contexto da mesa, né, do cordeiro, de trazer o cordeiro para dentro de casa, dos pães asmos, né? Eu até ministrei essa palavra e falei sobre isso, de você preparar do verdadeiro significado do que é a Páscoa, não só física, mas espiritual na nossa vida, como a diaconisa falou. Isso é muito espiritual também. Então nós temos que ter essa compreensão para poder a gente desfrutar do que é de verdade, a plenitude mesmo daquilo que Deus falou. A palavra diz: e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E era todos os dias. Eles comiam de casa em casa, com gentileza de coração, né? Repartiam pão entre eles. Diz assim: e não havia entre eles necessitado algum, porque eles vendiam suas propriedades, fazendas, e repartiam entre eles, porque não havia necessidade algum. Isso é o partir do pão, né? Esse é o partir do pão verdadeiro. Quando a gente consegue viver isso, essa essência na nossa vida, a gente torna tudo mais fácil para ser conduzido, né? Quando a gente consegue compartilhar esse pão, o Cordeiro, Jesus, né? Como a Páscoa, compartilhar esse pão entre a gente, quando a gente compartilha ele de verdade entre a gente não existe diferenças, porque ele é o assunto principal. Ele, sabe, todas as coisas foram criadas por ele, e para ele foram criadas todas as coisas. Então ele é o centro das atenções. Cristo é o centro. A gente não peca porque vai primeiro a ferir o coração dele, porque primeiro vai ferir o coração de Deus. A gente não se precipita, né? Porque primeiro a gente vai atingir o coração de Deus, e aí a gente não olha só para a gente olha primeiro para o Senhor. O que o Senhor vai pensar disso, né? O que o Senhor pensa disso? O Senhor, como Deus vai receber essa minha atitude? Então, o partir do pão, eu anotei aqui, eu quero ler. Quando nos reunimos para compartilhar do pão, não enxergamos mais as diferenças, mas sim o único caminho.
o único propósito, o único Senhor. Então, nós não enxergamos mais as diferenças quando a gente reparte Ele, quando a gente reparte a palavra, quando a gente vive em unidade, porque o pilar do partir do pão reflete muito a unidade, né? A unidade do corpo, como nós estamos vivendo, como você falou, será que é com intimidade? Será que é com profundidade? Ou será que é uma coisa superficial? Porque vir à igreja todos os domingos ou quarta-feira não prova que nós somos filhos e que esses pilares estão fundamentados, estão verdadeiramente presentes na nossa vida. Participar de uma reunião religiosa não quer dizer que esses pilares da palavra de Deus estão ativos na nossa vida. Não quer dizer. Mas quando nós vivemos eles e eles estão ativos, aí, né, é como aquela história, ninguém segura, é como a flecha na mão do valente. A gente acerta o alvo, a gente é descomplicado e nunca seremos desigrejados, nunca seremos, né, viveremos movidos de altas críticas, de questionamentos. Nós vamos saber lidar com as situações. A palavra de sabedoria vem, a gente tem a pacificação, a gente consegue pacificar as coisas, a gente consegue desenvolver as coisas. Por quê? Porque a meta, o objetivo é partir o pão. Aquilo que Jesus me deu é bom, então eu preciso compartilhar, porque o propósito é esse, compartilhar do que é bom. Se eu recebi, eu tenho que compartilhar com meu irmão. E aí a gente vai vivendo partindo o pão. Amém? Dessa forma, amém? E o partir do pão, né, que a gente volta um pouquinho lá para os Salmos 104:15, ele fala que o pão, ele sustenta o vigor do homem, ele dá força, ele dá energia. E nessa questão aqui, quando a gente parte o pão, a gente está nos enchendo de uma força de Deus, de um vigor espiritual, de uma energia divina para a gente perseverar, para a gente continuar perseverando, para a gente não vir a momento algum a desistir, né? Porque nós vamos estar alimentados espiritualmente, não só a carne, mas o corpo, ele vai estar alimentado. Então, quer dizer, a gente vai ter condições de, quando vier um momento de dificuldade, a gente ter força. Porque aqui, né, o salmista, ele fala, né, sobre todas as maravilhas que Deus fez, né? Então, ele chega no ponto que ele fala assim: o pão que o Senhor nos proporciona é o pão que sustenta o vigor do homem, é o pão que dá energia. Então, é o pão que aqui representa Jesus, né? Em Atos, é Ele que vai nos dar força para prosseguir, é Ele que nos vai dar energia para seguir em frente, é Ele que nos vai encher, né? Quando a gente come, né, a gente fala, né, com essa comida, né, você vai caminhar, né? Então, com esse pão que é Jesus Cristo, nós vamos caminhar, nós vamos continuar. Então, a questão é algo lindo, porque a gente não, como o Senhor disse, a questão da igreja, quando a gente reparte o pão com os nossos irmãos, quando a gente está junto, quando a gente assenta à mesa com Cristo e com eles, nós estamos nos dando força uns aos outros para continuar a caminhada. Vamos caminhar mais uma milha, vamos caminhar mais. Então, toda vez que a gente reparte o pão, que é Cristo, a gente está tendo mais força para seguir em frente, né? Então, a gente não desiste. Aquele que reparte o pão não tem como desistir, porque ele está cheio de força, de energia espiritual, porque isso é que Deus fala no Antigo Testamento, né? A questão da força, do vigor. Então, ele mostra para a gente isso. Aquele que parte do meu corpo, aquele que parte do pão, ele tem energia, ele tem vigor para ir em frente, para não desistir, para caminhar, para perseverar, né? Para continuar a todo tempo, né? Porque assim Deus vai acrescentando mais e mais e mais. E essa questão do pão que você falou aí, bem legal,
né, em Salmo 104, né? 104, no versículo 15. 15, manifesta a questão do pão. Jesus é o pão da vida, né? Mas aqui está manifestando como o vigor. E a Bíblia, né, tem bastante matéria assim envolvendo essa questão do pão. Em Êxodo 16 foi o sustento, né? Foi a provisão. Deus enviou o maná. Que coisa interessante. E em Provérbios o pastor falou da questão da caridade. O pão ele é envolvido com uma caridade, né? Se você tem, você compartilha. Se você tem, você multiplica, você divide com quem não tem. E é muito legal em Mateus 6 também, quando Jesus ele nos ensina a oração modelo, né? A gente às vezes fica meio, não, eu não vou pedir. Jesus ele está ensinando, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é errado a gente, não, mas não, sim, eu vou pedir, Senhor, eu vou agradecer e tudo, mas eu vou pedir também, Senhor, o pão nosso, o sustento, né? Senhor, me dá força, me dá vigor, Senhor, me ajuda nisso aqui, o Senhor é tudo. Manda esse pão da vida para mim, me ajuda, Senhor. Quero avançar, né? E é muito legal, eu anotei aqui, né, para quem gosta de números aí, eu anotei, não fugindo do assunto, às vezes que aparece esse termo pão ou pães na Bíblia, né? Eu fiquei só com a Almeida e a Bíblia hebraica. Na Almeida atualizada, né, quem está anotando aí, aparece 415 vezes. Na corrigida, 416 vezes. Na Bíblia pastoral, né, essa eu não tenho, né, são 377 vezes. Na Bíblia em hebraico, né, Lehem, são 243. Em hebraico fica tudo mais bonito, né? Bethlehem, né? A casa do pão. E na Bíblia em grega, no Novo Testamento, aparece 97 vezes. Olha só que coisa tremenda. A palavra pão. A palavra pão é repetida várias vezes, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E uma coisa também que, assim, eu achei interessante fazendo esse estudo, foi que como nós repartimos o pão, vem caracterizar a presença de Cristo, né? Porque quando Jesus estava no caminho de Emaús, os discípulos eles não notaram que aquele era Jesus, né? Jesus se apresentou para eles, eles não reconheceram Jesus, mas quando Jesus foi, né, quando ele se assentou à mesa com eles, a forma que ele partiu o pão foi que os olhos deles se abriram e falaram: esse é o Cristo. Ele ressuscitou. Intimidade, então, intimidade, né? Então, quer dizer, como você reparte o pão, você está mostrando Cristo, né? Você está mostrando verdadeiramente Cristo para aquelas vidas, né? Então, a forma que a gente reparte o pão, a gente está trazendo Cristo, simbolizando Cristo. Né? A coisa mais linda que eu achei foi quando eles ficaram assim, né? Andaram, falaram com Cristo, mas a forma que Cristo repartiu o pão foi que os olhos deles se abriram para eles verem que ele era o Cristo. Então, que ele era o Cristo. Então, a gente vê isso, e a forma que a gente parte o pão, a gente está mostrando Cristo. A gente está mostrando Cristo para as vidas. É verdade. O pão, e esse finalzinho, eu tinha separado algumas coisas para falar sobre a Santa Ceia, porque o que acontece? Quando a ceia ela está muito ligada a isso, né? A ceia do Senhor, como a gente está falando aqui. E uma das coisas que Jesus, através dessa ordem, porque a Santa Ceia é uma ordenança de Deus, né? A Santa Ceia é um memorial, mas é uma ordenança, assim como o batismo é uma ordenança. O batismo não é um sacramento, o batismo não é um rito religioso, o batismo é uma ordenança, é uma ordem direta de Deus. A Santa Ceia também, ele diz: façai isso em memória de mim todas as vezes. Então ele está dando uma ordem, se assentai,
repartir entre vós. São ordens diretas, né? Não é simplesmente um conselho, é algo que ele estabeleceu antes da cruz, para que todos nós fizéssemos isso sempre. E todas as vezes que nós repartimos o pão, nós lembramos dele. Então, uma das coisas também que a gente pode ajudar os nossos irmãos a entender e valorizar esse partir do pão, é porque Jesus quer ser lembrado. Deus precisa ser lembrado. E a mente humana, nós temos uma área, eu esqueci o nome, uma área na nossa mente, tem um nome, eu esqueci, me disseram já uma vez, um psicólogo, que ela é uma área que faz a gente esquece das coisas. Não esquece ou não esquece? Eu esqueço, toda hora eu esqueço a chave em um lugar, o óculos em outro lugar, né? Alguém fala uma coisa comigo, aí são várias informações que você esquece. Isso, dizem até que isso é bom, porque se você não esquecesse, você acumularia muita informação e o ser humano não aguentaria. Mas Jesus, sabendo que nós somos limitados, Deus, ele estabelece isso, fazeis isso em memória de mim, porque todas as vezes que eu reparto o pão, que eu participo da ceia, eu estou lembrando dele. Amém? Por isso que é importante também, principalmente para os irmãos que estão nos assistindo, né? Porque aqui é um estudo, né? É um estudo. Você que é meu irmão crente, cristão, né? É um filho de Deus. Você precisa valorizar a Santa Ceia. Você precisa partir o pão. Você precisa participar da mesa do Senhor. Você só não participa de comer e de beber, e está lá no texto, se você se analisar e ver que você está em falta em alguma coisa. Aí a Bíblia ensina para que a gente não faça indignamente, né? A gente se examine a nós mesmos. Então a Santa Ceia não é uma coisa assim, esse mês eu não tomei não, não tem problema. Se você faz parte do corpo de Cristo, de uma congregação, é importante ensinar isso a você, que você precisa fazer. Por que, pastor, eu preciso fazer? Porque Jesus é uma ordem. A Santa Ceia, ela precisa ser cumprida, ela precisa, para que nós possamos lembrar dele. É um memorial, mas é um memorial que, antes de ser um memorial, ele vem com uma ordem direta de Deus, né? Ele repartiu o seu corpo. Ele diz: esse é o meu corpo partido entre vós, fazei isso em memória de mim, todas as vezes, né? Então ele nos ensinou a fazer isso. Isso não é um amuleto, isso não é um rito religioso, isso não é religiosidade, isso é uma ordem direta. Então, você que está nos assistindo e que de vez em quando toma ceia, porque, esse mês não vou, esse mês nós liberamos a ceia aqui para os irmãos virem buscar, né? Para você buscar e tomar com a sua família lá, ceiar com a sua família lá, né? E a maioria das igrejas fizeram assim, distribuíram suas ceias para que os irmãos no culto, né, na hora do culto, nós celebrássemos as ceias juntos como corpo de Cristo. E nós fizemos isso aqui. Mas será que entre alguns que estão nos assistindo, de outras igrejas também, será que você tem feito ou não tem feito, tem valorizado ou não tem valorizado isso? Então vai não só uma dica, mas um alerta para você, de que você precisa cumprir com todas essas ordenanças de Deus, assim como o batismo, né? Assim como outras ordenanças que o Senhor tem para a nossa vida. E eu queria lembrar você acerca disso, acerca desse pão repartido entre nós, que é o corpo de Cristo partido entre nós. Nós temos poucos minutos, vou deixar vocês dar últimas, né, pronúncias, para que a gente possa fechar em nome de Jesus. Amém? Amém, pastor. Como o senhor falou, é muito importante a gente participar da mesa do Senhor.
né? O que nos separa de Deus, o que nos separa de Cristo é o pecado. Mas a partir do momento que nós nos arrependemos, nós podemos nos voltar para Ele, nos assentar com Ele. E nós temos que ter isso, né? A gente não tem como nos conformar com uma situação de pecado, ou com uma situação de erro, mas a gente tem que ir contra aquilo, nos consertar para poder se achegar a Deus, porque é Ele que nos vai dar força, vigor e energia para a gente romper com essa barreira, com esse pecado, né? Destruir, acabar com ele, porque ali é um momento que a gente está tendo uma aproximação de Cristo, a gente está participando do corpo e do sangue dele. Quando a gente nega isso, nós nos aí do Pai, nós nos afastamos de Cristo e nós entristecemos e aí o caso é que o pecado acaba ficando mais forte, entra o conformismo, né? Eu tô mal, então eu não vou, porque não, eu tô mal, mas o Senhor vai me libertar. O Senhor vai fazer com que esse momento na minha vida passe. Eu não quero mais isso para mim. Eu quero estar nos pés do Senhor. Eu quero me assentar com Ele. Eu quero estar ali do lado dEle. Eu quero me achegar a Ele. Eu quero botar a minha cabeça no ombro dEle. Eu quero me aproximar de Cristo. Então, quando a gente senta à mesa de Cristo, quando a gente participa da Santa Ceia, a gente está se achegando para Deus e fala assim, eu não quero mais isso para mim. Eu quero estar perto do Senhor. Que o que me importa é estar contigo. Então, essa é a importância da Santa Ceia, a importância de estar no partir do pão, de participar do corpo e do sangue de Cristo. A gente não pode se afastar. Nós estamos vivendo dias maus. Quanto mais a gente se afasta, mais difícil fica. Então, você que está em casa, né, não se afaste, não fique longe da mesa do Senhor em momento algum. Ao contrário, chegue-se mais perto de Deus, porque o pão, que é a representação do corpo de Cristo, o sangue, ele vai te dar, que é representado pelo vinho, ele vai te dar força, ele vai te dar um vigor para você caminhar e para você ter força, para você conseguir vencer barreiras na sua vida. Amém. Debaixo, dessa referência que ela fez, o senhor também frisou bem a questão da Santa Ceia. Eu queria contar, eu sempre termino com uma historiazinha ou algo compartilhado. E eu queria contar essa experiência que eu vivi, foi na entrega mesmo comigo. De vez em quando eu ficava sem tomar a Santa Ceia. Às vezes era por capricho, Início da caminhada é bem complicado, ia jogar bola, Essa história aí é pastor Marcelo, meu Deus. E deixava de tomar por capricho, por negligência também, tudo isso no início da caminhada. E certa vez, quando o pastor Marcelo ele terminou de celebrar a ceia, no dia eu não tomei, e eu parei para ler lá o versículo 30, de 1 Coríntios 11, no 30. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. E naquele momento eu peguei para mim essa situação. Eu estava no momento de fraqueza, porque o mês que eu não tomava a Santa Ceia era o mês que eu mais lutava, era o mês que eu mais fazia força, era algo assim terrível. E eu descobri que eu estava fraco, doente, com áreas na vida que precisavam de cura e não tinha, e eu estava dormindo. Meus olhos estavam como se fosse fechados. E debaixo daquilo ali eu não posso mais abrir mão desse sacrifício que foi feito lá na cruz do Calvário. O Senhor falou a questão da ordenança. Eu não tenho essa questão de não hoje. Isso é algo para mim, tá, amados? Isso aí foi uma revelação assim para mim, e eu tomei isso para mim até os dias de hoje, e vai até o resto da vida. Eu não posso abrir mão. Eu não posso voltar a dormir, eu não posso ficar fraco novamente. E é tomando a Santa Ceia que eu paro esse momento, eu me analiso, eu peço ao Senhor, Senhor, sonda meu coração, me ajuda nessa hora, eu faço uma autoanálise e tomo a ceia do Senhor.
Porque lá na frente, quando o pecado vem, eu lembro, não, eu tenho uma aliança com o Senhor. Aquele sangue derramado lá não foi por acaso, não foi. Eu tenho uma aliança com o Senhor, estou convicto disso aqui. E por muitos anos, pastor, estou abrindo aqui mesmo, me ajudou até a não pecar, porque eu lembrava desse memorial. Quando eu ia, não, calma aí, eu tenho uma aliança com o Senhor, eu não posso fazer isso, eu não posso levar novamente Cristo para o madeiro, eu não vou dar um de Judas, não. E isso aí me sustentou e tem me sustentado até os dias de hoje. Então, meu irmão, minha irmã, sabe, que o Espírito Santo te ajude, né, nessa hora, que você tenha entendimento da importância da Santa Ceia do Senhor, faça parte da mesa, sim, tenha comunhão com o Espírito Santo, sim, não abra mão dessa intimidade com o Senhor. Mesa e ceia aponta para a intimidade com o Senhor. Eu vou terminar te dando uma referência bíblica, né? Talvez a gente não tenha tempo para abrir aqui, mas é Lamentações capítulo 3, versículo 21, que vai dizer: trago à memória aquilo que me dá esperança, né? E como o nosso diácono acabou de trazer até o seu próprio testemunho, né? De que quando você lembra de algo que é importante, você deixa de fazer algo precipitado, não é verdade? Quando você lembra do que está escrito, do que governa realmente o teu coração, a tua vida, do que é certo, você não toma uma decisão precipitada, você aprende a esperar. Então a gente se enquadra naquilo que os céus querem, porque é uma grande aliança entre céu e terra. E eu quero ler essa última frase que eu anotei aqui, que diz assim: os pilares da igreja ajudam a gente a compartilhar o que temos. Tudo que para em mim, tudo que para em você, uma hora vai virar um ídolo, não é verdade? Tudo que para em mim, para em você, uma hora vira um ídolo. Então, o que eu tenho, que Deus me deu, e aí é onde a gente fecha nesse partir do pão, tem que ser compartilhado. Porque se eu não compartilho, vai virar um ídolo, né? Você lembra, alguns que conhecem a palavra, mas por que o maná no deserto não poderia sobrar? E Deus tinha um maná para cada dia, Deus trazia algo novo, né? Por que não poderia? Porque estragava, se sobrasse, estragava. Então, se parar, vai estragar. Então, nós precisamos entender isso. Uma vez que a gente entende, a gente desfruta. E estamos aqui finalizando esse pilar do partir do pão, que é algo muito tremendo, que vai consolidando, né? E vai acompanhando essa linha de raciocínio e vai consolidando tudo que nós temos dito durante as outras semanas. Então viva, meu irmão, como foi feito o apelo aqui e o apelo pelo meu irmão, viva esse partir do pão na íntegra, né? Porque de repente você consegue viver, conhece a palavra, a doutrina, vive numa comunhão estabelecida pelos seus conceitos e não consegue partir o pão, né? Não consegue colocar Cristo como centro de todas as coisas. Provavelmente tem muitas pessoas que estão envolvidas em muitas falácias e muitas confusões e muita bagunça, e embaraçados em muitos conceitos humanos, e vivem uma vida sem trazer à memória aquilo que traz esperança. E vai morrendo, vai adoecendo, e aí vem a síndrome do Éden, porque nunca, com a síndrome do Éden é o seguinte: o problema não está em você, está no outro, né? Foi o que a mulher que tu me deste, Adão, o que houve, né? Aí Adão virou para Deus e falou: a mulher que tu me deste. Aí a mulher olhou para Deus e foi a serpente, né? A serpente olhou para ela e falou: foi eu mesmo, porque
Tipo assim, eu vim para isso, para matar, roubar e destruir. Então caiu todo mundo na minha dança. E em nome de Jesus, nós estaremos aqui na semana que vem para cooperar com você, ajudar você. Eu quero agradecer aqui a participação. Entrei no Instagram, entrei no Facebook, né? Tem uma galera no Instagram, tem uma galera no Facebook, né? Vi minha tia também aqui. Quero mandar um beijo para minha tia Regina, né? Minha tia amada, que está nos acompanhando todos os nossas transmissões. Muito obrigado. Eu espero que a gente esteja abençoando e edificando a vida de você, da senhora, né, e de toda a nossa família e de todos os irmãos que estão nos assistindo, né? Não vou ficar falando os nomes aqui. Eu vi muita gente, muitos irmãos, para não errar, mas a da minha tia eu decidi falar porque ela faz parte, né, dessa história. Eu falei do meu avô também, né, e eu creio que ela ouviu e deve ter se emocionado aí, tá bom? E que Deus abençoe a senhora também, todos que estão nos assistindo. Nós vamos terminar, tá bom? Em nome de Jesus. Eu só não prometo agora cantar uma canção, porque ainda não estou treinado nisso, né? Mas, e nem meu amigo aqui, né? Você também não, né? Mas nós vamos terminar, tá bom? Fiquem na paz. Um forte abraço. Fecha os seus olhos, eu quero orar. Deus, em nome de Jesus, que essa semente que foi lançada na mente e no coração dos meus irmãos não seja negociada. Eu quero declarar que o ladrão da palavra, como diz lá na parábola da ave que vem do céu e rouba a semente, que essa ave que representa o inimigo não vai roubar o alimento que você recebeu nessa manhã. Que com a força dessa comida, né, você possa caminhar mais algumas milhas, e que esse ensinamento esteja cravado na tábua do teu coração. Nós oramos e abençoamos o seu coração, a sua mente, a sua vida, para que você viva o verdadeiro pilar do Partir do Pão. Que Deus te abençoe muitíssimo. Amém? Levanta a sua mão comigo e diga: graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe. Fiquem na paz.